Ontem nós paramos nesse fluxograma sobre integração sensório-motora. Um aspecto importante, né, que eu tinha frisado ontem, né, é que o controle motor, a aprendizagem motora, né, eles vão depender, né, desse processo cíclico, né, de pegar informação, processar informação, prestar atenção naquilo que eu estou selecionando, produzir uma ação e essa ação vai ser corrigida. A gente vai falar isso quando eu falar sobre feedback. Mas, por hora, né, esse é o ciclo, na realidade, de integração sensório-motora. Tá? Bem, é claro que para aqueles que estudam comportamento motor, não existe, né, ou em comparado com pessoas que se preocupam mais com o que a gente vai chamar de atuadores, né, que são os braços, não existe muito uma preocupação nossa com os atuadores. É claro que eles estão evoluindo em sofisticação, eles estão ficando cada vez mais precisos, né? Apesar de que a gente ainda tem muita dificuldade em pegar informações do ambiente e devolver, por exemplo, para o cérebro, né? No caso aqui, que vocês estão olhando, é para um braço, né, mecânico sendo controlado, né, por sinais, né, do scalp, através de uma touca que já é G. Né? Então, ou seja, na verdade, esse trabalho aqui é do grupo da PUC, do Rio. Né? Então, ou seja, há um controle do braço mecânico, mas não há uma preocupação, né, realmente, porque esses braços eles podem ser feitos, eles estão extremamente evoluídos. Existem grupos no mundo, empresas já produzem isso, próteses diferenciadas, a gente vai ver isso lá na frente também. Vocês vão gostar desse tipo de tecnologia. Mas a grande preocupação é como esses sinais são tratados para controlar o braço mecânico, que é basicamente o que a gente vai fazer quando vai atuar, né? Quando a gente vai, né, lembra da definição, produzir movimento, regular movimento, tá? Então, ou seja, há uma grande preocupação do entendimento dos sinais, né, ou do processamento desses sinais, de que regiões, né, para que a gente possa controlar a produção do movimento. Tá? Bem, um outro aspecto importante, já que eu falei sobre o primeiro estágio, né, sistemas sensoriais, captação de informação do ambiente, né, um outro aspecto importante, quando a gente fala desses sistemas, né, sensoriais, é que se eu pegasse, por exemplo, a visão, né, vocês estão vendo aqui no centro, tá, o que nós temos no espectro todo, tá, eletromagnético, tá, nós temos uma nesga pequena, né, de coisas que nós detectamos, que vai mais ou menos entre 250 a 850 nanômetros. Tá? Então, ou seja, essa faixa aqui, essa zona no meio, é aquilo que a gente pode, na realidade, capturar de informação, tá? Quando a gente fala em detecção. Então, né, o nosso sistema visual ele é capaz de detectar essa faixa de frequência aqui. Né? Agora, é claro que não é que as outras não existam, é que elas não são, na realidade, nós não conseguimos, através do nosso sistema visual, pegar essas faixas. Então, isso é um aspecto muito importante, né? Ou seja, nós já temos uma filtragem, né, através de um próprio filtro do hardware, do próprio sistema visual. Isso vai ser igual para o som, vai ser igual para o sistema somestésico. Então, todos os sistemas, eles já trabalham numa faixa de frequência, tá? Onde eles vão capturar energia, né? Nesse caso aqui são fótons, né? Energia luminosa, nessa faixa, tá? Então, ele já vai proceder ali um corte naquilo que vai entrar, ou naquilo que vai ser processado, tá? Nós já conversamos sobre isso, né? Então, as sensações, nós não conseguimos inibir as sensações, tá?
mas as percepções, elas são uma construção do sistema nervoso central a partir de uma situação, tá? Então, ou seja, eu consigo, na realidade, perceber, né, uma situação que eu vivencio e uma outra que eu olho para uma estátua e vejo uma história, né? Ou seja, é a mesma guerra, só que em perspectivas diferentes. Então, os atores foram diferentes de como eles vão perceber uma coisa ou outra, né? As sensações é aquilo que eu falei, né? Nós somos bombardeados constantemente por informações que a gente não consegue anulá-las. Quem anula, na realidade, esse conjunto inteiro de informações que nós recebemos de todos os sensores, na realidade é o sistema atencional, é a atenção, ou seja, é a parte cognitiva que vai, na realidade, fazer com que eu ignore, na realidade, essas diversas informações oriundas dos vários subsistemas, né? Senão, se eu prestasse atenção em tudo, imagina, eu ia enlouquecer, né? Então, na realidade, é uma filtragem de hardware e uma filtragem também do próprio sistema de atenção. Nós vamos ver isso melhor quando falar sobre atenção, falar de teorias da atenção, filtros, essas coisas, tá bom? Então, ou seja, os sistemas sensoriais, eles vão detectar a informação, há um processo chamado de transdução, que é, ou seja, converter essa informação num sinal que seja comum, tá? Então, nesse caso, os fótons do sistema visual vão ser convertidos em potenciais de ação, a mesma coisa vai acontecer com os receptores cutâneos, Pacini, Ruffini, Merkel, tá? Os proprioceptores, sistema vestibular, né? Fusos, eles vão converter a um processo de tradução, literalmente, entre o que eles detectam e para essa linguagem comum, que é o impulso nervoso, né? Então, eles vão trazer tudo para a mesma linguagem. Há o quê? Uma transmissão de informação dentro do sistema nervoso, tá? E há um processamento. Então, ou seja, a preocupação das pessoas que trabalham com o comportamento motor, ela se dá nesse âmbito, né? Ou seja, na regulação, como é que isso se dá, né? Eu posso melhorar isso, eu posso ter mais informações, eu posso melhorar minha capacidade de transdução, eu posso melhorar minha capacidade de transmissão, de processamento. Então, essas são questões associadas ao controle motor, tá? Bastante importante isso. Então, como acabei de falar, né, o sistema visual, né, o sistema vestibular, eles vão detectar os sistemas somestésia, somestesia, através dos seus receptores, né, de tato, de pressão. A gente vai falar um pouco melhor sobre sistemas sensoriais individualmente, mas, por hora, na realidade, eles é que vão dar essa informação para a gente. Ou seja, eles vão estar diretamente em contato com o ambiente, captando sinais na hora da produção do movimento. Lembre-se sempre disso. Eles vão atender, né, e vão interagir e se acoplar à produção do gesto motor, tá? Transdução, acabei de explicar, ou seja, a informação ela é captada de uma forma, né, e ela é passada para outra, né, para que a gente tenha uma linguagem comum dentro do sistema nervoso. Tá? Aqui, a transmissão, eu tenho áreas diferentes. Se eu estou falando de um input visual, por exemplo, então eu tenho áreas primárias da visão, tá? As V1 a V6. Essa informação, em geral, ela vem para a parte occipital, né, do córtex, se ela for se tratando de uma informação visual, né? E ela é projetada para as regiões anteriores, só que ela vai, né, fazendo, digamos assim, caminhos nessa projeção.
É claro que isso tudo dentro de uma fração de tempo muito rápida. A gente vai falar sobre isso também, né? O sistema nervoso central, ele resolve praticamente todos os nossos problemas em termos de tomada de decisão na casa de menos de 500 milésimos de segundos. Então, ou seja, as informações são processadas de uma maneira muito rápida, tá? Então, quando a gente fala de transmissão de informação nesse caso, e o entendimento da transmissão, a gente está falando nesse nível de tempo, tá? Então, essas informações vão para as regiões occipitais e elas são enviadas. O córtex occipital ele vai funcionar como se fosse um espelho, né? A informação ela vai entrar pelo sistema visual, ela vai ser convertida na retina, ela vai pegar 2 tractos, né? Esses tractos eles vão se cruzar no centro do cérebro, tá? E a informação vem para um lado e para o outro do cérebro, né? Por isso que a gente, né, recebe informação do lado esquerdo na direita, informação do lado direito na esquerda. Mas assim que a informação atinge a região occipital. E aí ela é projetada, ela é espelhada para a região anterior. Claro, passando por setores importantes do córtex cerebral, como junção parieto-occipital, né? Áreas de tomada de decisão aqui na frente, córtex motor primário, quando a decisão foi tomada, ela é encaminhada via comum final até chegar no músculo. Nós conversamos sobre isso na última aula, tá? Então, a transmissão da informação é muito importante. Nós vamos falar até sobre isso quando falarmos sobre a técnica do potencial evocado, que está dentro desse pool de coisas. Quando falarmos sobre processamento de informação, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Aqui, né, o processamento em si, as regiões que vão participar, né, dependendo da situação, né. É claro que eu vou ter aqui um problema relacionado ao tempo, a região específica e a frequência, né. A frequência é uma coisa importante, tá? E essas interconexões. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso quando falarmos sobre memória, né? Memória e processamento, a gente vai descrever, detalhar um pouco melhor o que é a técnica do potencial evocado e, na realidade, como essa técnica ajuda a gente a entender atrasos dentro do sistema nervoso, tá ok? Beleza. Se eu pegasse, né, por exemplo, os movimentos sacádicos, são movimentos que o olho, né, ele vai ajustar toda vez que ele localiza um objeto, tá? Ele vai ajustar esse objeto, tá? E ele vai dar o que a gente chama de sacada, tá? Um movimento muito rápido, né, que o olho faz para poder enquadrar o objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho a imagem de uma menina, tá? E isso aqui é alguém olhando para essa imagem. Esses são os pontos, tá vendo? O olho esquerdo, o olho direito, a boca, tá? Então, uma pessoa olhando e essa pessoa, na realidade, estão recordando ou gravando os sinais sacádicos dela. E aí esses são o conjunto de pontos, tá vendo? Que o olho esquerdo, ele teve mais, digamos assim, sacadas para cá, depois o olho direito e depois aqui essa região do nariz e da boca, tá? Então isso é como um indivíduo ele vai olhar essa imagem, tá? O movimento sacádico poderia ser considerado o primeiro passo, assim, mais mecânico, né, de entrada da informação, porque a todo momento, quando nós localizamos um objeto no espaço, claro que a gente tem interesse, você vai ter esse movimento sacádico para enquadrar o objeto dentro da fóvea, tá? Ou seja, do ponto de acuidade máxima. Então, ele vai voltar o olho para lá e vai tentar entender ou perceber aquele objeto. Então, é o primeiro estágio tendo a detecção, tá? Bom, dessa forma, né, nós falamos de uma maneira geral, até então, sobre aspectos que estão envolvendo, digamos assim, a parte de processamento, controle motor em si, né? Não falamos muito ainda sobre aprendizagem nem desenvolvimento,
né? Desenvolvimento realmente não é muito meu foco de trabalho, então eu vou falar muito mais sobre controle e aprendizagem, que é a minha área de interesse, né? Inclusive até para essa disciplina. Então, mas o ponto central aqui vai ficar nesses dois aspectos, tá? E aí nós caímos nessa figura, que é uma figura muito importante, né, na minha visão, para todos aqueles que vão estudar comportamento motor. Porque, na realidade, o movimento, que é essa região central aqui, que é a interseção de três aspectos, ou seja, a produção do movimento, ela é fruto da interação de três aspectos. Quais são esses aspectos? Aspectos relacionados à tarefa a ser executada, tá? Aspectos relacionados ao ambiente, tá? Qual é o ambiente que a pessoa executa essa tarefa, tá? E aspectos relacionados ao indivíduo, tá? Bom, o que significa isso, gente? É que, se nós pararmos para pensar, todo e qualquer movimento, ele só acontece, tá? Ele só é produzido se nós considerarmos esses três aspectos conjugados, tá? Porque, de uma maneira bem simples, a produção do movimento, tá? Então, digamos que eu queira pegar essa caneta aqui, tá legal? Vou pegar essa caneta, porque eu tenho a intenção de escrever, por exemplo, tá? Para eu pegar essa caneta, o que eu preciso fazer é o quê, tá? Né? Localizar a caneta, criar um grip para a caneta, tá? E pegar a caneta, tá? Então, a tarefa é apanhar a caneta. Perfeito. Se a caneta estiver, por exemplo, em cima de uma mesa, tá? Ou debaixo de uma cadeira que ela tenha caído, isso seria constituinte o ambiente, ou seja, onde é que eu vou pegar essa caneta, tá? Né? E é claro que se eu estou pegando a caneta, tá? É uma coisa. Se uma criança de 2 anos for pegar a caneta, é outra coisa. Esse gráfico, ele parece um gráfico simples, né? Uma figura simples, mas na realidade ele vai falar muito sobre como o movimento é produzido a partir da interação entre o que eu faço, aonde faço e quem está fazendo. E essa interação desses três pontos é fundamental, tá? Se eu pego um detalhamento maior aqui, olhando, por exemplo, para a partição, ou seja, eu vou partir cada um desses aspectos em alguns outros, tá? Então, se eu olhar, por exemplo, para a tarefa, tá, ok? O que vai acontecer? Eu vou ter tarefas de estabilidade, de manipulação, de mobilidade, tá? Então, eu tenho tarefas diferentes que vão, na realidade, né, estar contidas desse termo, ou sobre esse guarda-chuva do que a gente chama de tarefa, tá? Uma tarefa de estabilidade é, por exemplo, eu tentar me manter numa superfície, por exemplo, tá? Uma tarefa de mobilidade seria eu me deslocar, né? Eu correr, eu me deslocar, pode ser até em cima de uma bicicleta, ela poderia ser considerada uma tarefa de mobilidade, tá? A manipulação já é uma tarefa mais específica, porque aqui eu estou falando o quê? De aspectos como digitação, estou falando sobre pontaria, mira, né? Apreensão, então eu estaria falando desses outros aspectos, tá? Mas é claro que quanto mais simples for a tarefa, mais estável eu serei, mais fácil eu vou aprender essa tarefa, tá? Então, ou seja, quando a gente pensa em integração das partes, eu tenho que associar, né, ao aspecto do que eu estou me referindo dentro da tarefa, né? Por exemplo, o ambiente, ele pode ser um ambiente
que é chamado de regulador, né? Regulador é alguma coisa mais fixa, né? Mas eu posso também me deparar com um ambiente não regulador, tá? Então, por exemplo, eu posso ter, né, digamos que a tarefa seja tocar piano, tá bom? Bem, vou tocar piano. O piano, ele não sai do lugar, tá? Né? Ou seja, eu posso mudar o piano, posso ter um teclado, posso ter um piano maior, mas ele não flutua, ele está fixo, ele está estável. Então, ou seja, eu tenho uma diferenciação entre o que é regulável, né? O que é estável, o que é não regulável. Tá? Por exemplo, se um sujeito ele vai entrar num mar, né, para pegar onda, por exemplo, ele vai lidar com um ambiente não regulador, ou seja, onde ele não consegue ter muita previsibilidade dos aspectos que estão envolvidos ali, tá? Então, ou seja, são características específicas, né? E o indivíduo contém dentro dele uma grande quantidade de variabilidade, produzido que pela cognição, né, os aspectos cognitivos envolvidos, pelo tipo de ação, pela como ele percebe uma situação, que a gente já conversou sobre isso, tá? Então, quando eu olho para a tarefa, para o ambiente, para o indivíduo, de forma separadamente, eu percebo, né, que eles são muito ricos em informações a serem dadas, né? Aqui no centro, eu tenho a produção do movimento, tá? Então, ou seja, eu posso separar esses aspectos, né? E, na realidade, não existe nada no treinamento, na aprendizagem do movimento, que vá fugir esses três aspectos, tá? Se eu estiver falando de estresse, por exemplo, eu estou falando do indivíduo. Se eu estiver falando, por exemplo, de um mar violento ou de ondas gigantes, eu estou falando do tipo de ambiente, né? É claro que surfar é a tarefa, mas eu posso fazer isso num negócio que tem meio metro, né, de altura, um negócio que tenha centímetros, né, numa marola, ou posso fazer em condições supra-humanas, né, onde as pessoas têm que se preparar, têm que se condicionar para poder executar esse tipo de tarefa. Tá? Então, ou seja, essa figura mostra, na realidade, a interação entre três aspectos fundamentais que vão falar sobre como nós produzimos movimento. A gente vai falar lá na frente um pouco sobre teorias, e vocês vão ver que as teorias, elas, a forma, né, teorias ou hipóteses de funcionamento, de como o motor se dá, vocês vão ver que elas acompanham, né, essa visão, é uma visão atual, né? Parece simples, óbvia, mas ela é atual. Isso não era pensado há 2 séculos atrás, lá no período do Sheraton. Mas isso aí a gente vai ter um espaço para falar sobre as teorias, tá? Bom, eu vou dar uma parada aqui e a gente dá continuidade a partir desse ponto, tá?